Olá, eu sou a doutora Ariana Lopes, do escritório Palma de Natal e Terracin, e nesse vídeo vamos falar sobre LGPD, conceitos importantes. Você já deve ter observado que a LGPD traz algumas nomenclaturas específicas. No vídeo de hoje, vamos explicar alguns desses conceitos. Isso vai ser importante para facilitar o entendimento da lei, das obrigações e direitos de cada um dos envolvidos no processo de adequação à legislação. O primeiro ponto é frisar o conceito de dado pessoal. Dado pessoal é todo elemento que pode identificar uma pessoa, seja de forma direta ou indireta. São exemplos o nome, a data de nascimento, o endereço, o RG, dados de GPS, dados do score do motorista, CNH, entre outros. Dado sensível. São dados pessoais que podem gerar discriminação do titular se forem divulgados, como por exemplo raça, etnia, orientação sexual, filiação a sindicato, etc. São também elencados como sensíveis dados referentes à saúde, dados genéticos, de reconhecimento facial ou biométricos, se forem vinculados a uma pessoa física. Dados anonimizados. São dados que dizem respeito a alguém, mas de forma que não seja possível a identificação do titular, de forma irreversível. Após esse processo, o dado deixa de ser um dado pessoal ou sensível e passa a ser um dado anônimo. Quando utilizamos um dado anônimo, ele não se enquadra na proteção da lei. Assim, sempre que for possível é indicado seu uso. Um exemplo de dado anônimo seria a realização de pesquisas dos seus clientes sem a sua identificação, ou qualquer outro processo que possa existir na sua empresa em que você consiga a informação desejada sem o dado que identifique o titular. Dados pseudo-anonimizados. São dados que foram anonimizados, mas de forma reversível, pois podem ser consultadas informações adicionais que foram mantidas separadamente pelo controlador. Nesse caso, por não haver anonimização irreversível de fato, os dados pseudo-anonimizados continuam sob a proteção da LGPD. A pseudo-anonimização é uma boa opção para tratamento de dados em que se pode manter as informações sem vinculação a uma pessoa física inicialmente, como, por exemplo, as etapas iniciais da contratação de transportadores eventuais, na qual se analisa inicialmente o currículo para checar as habilidades e aptidões, como, por exemplo, formação e experiência. Os dados de nome, por exemplo, serão armazenados de forma separada dos dados de aptidões, de forma a não identificar o titular. Após o avanço das etapas de contratação, pode-se ter acesso aos demais dados que identificam por completo o titular. Titular de dados pessoais. Pessoa física que é titular, dona dos dados pessoais, detentora de um direito personalíssimo, sendo que a disposição de seus dados depende unicamente de sua vontade. Seu direito está amparado pela Constituição Federal e pela LGPD. Controlador. A pessoa jurídica ou pessoa física que trata dados pessoais com finalidade econômica, responsável por definir quais são os dados pessoais que serão coletados, qual a finalidade, como será a forma de guarda desses dados, por quanto tempo os dados pessoais ficarão armazenados, a forma de eliminação dos dados digitais e físicos, bem como por definir a forma que o titular de dados será atendido quando solicitar qualquer informação, ou desejar a correção ou exclusão desses dados do banco de dados da empresa. A responsabilidade pela aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados será sempre da pessoa jurídica, nunca de um colaborador ou departamento da empresa, pois atuam respondendo ao poder diretivo da empresa que representam. Operador. Pessoa jurídica ou pessoa física que trata dados pessoais com finalidade econômica, que efetivamente trata os dados pessoais a pedido do controlador, dentro dos limites, finalidades e bases legais por ele determinada. Os colaboradores da empresa, pessoas físicas que tratam dos dados pessoais a pedido do operador, também são subordinados ao seu poder diretivo, atuando apenas como representantes, sendo que a responsabilidade pela aplicação da LGPD é do operador, encarregado de dados pessoais. É o responsável indicado pelo operador ou controlador para ser o elo de contato desses com os titulares de dados e a autoridade nacional,
bem como é responsável pelo efetivo cumprimento da lei e ponto focal para a disseminação da cultura de proteção de dados e segurança na sua empresa. Também é conhecido como DPO, Data Protection Officer. O encarregado de dados pessoais pode ser tanto um funcionário interno da empresa quanto um contratado. Nos casos em que o encarregado for interno, deverá ser estipulado em ata quais são as suas funções e atribuições, conciliando com as suas funções já exercidas dentro da empresa. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a agência reguladora responsável por controlar e fiscalizar o cumprimento da lei. Consentimento, autorização do titular para que se realize o tratamento de dados pelo controlador. De acordo com a LGPD, esse consentimento deve ser expresso, livre, específico, podendo ser revogado a qualquer momento. Após essa explicação, já quero deixar algumas reflexões para você. A sua empresa tem pedido consentimentos dos titulares de dados pessoais? Você sabe que há casos em que esse consentimento é essencial, mas há hipóteses que a LGPD não exige o consentimento do titular? A sua empresa tem optado por tratar os dados de forma anônima quando for possível? Você sabia que os seus contratos precisam estar adequados à LGPD para os casos em que a sua empresa atua como controladora e para os casos que atua como operadora, a fim de limitar a responsabilidade da empresa em cada um desses casos? Você sabia que é importante considerar que a biometria, por se tratar de um dado sensível, embora seja utilizada para cumprir a lei, como no caso de registro de ponto eletrônico ou para a segurança da empresa, deve conter o consentimento do empregado e constar a finalidade específica para sua obtenção? Com essas definições principais, temos uma boa base para seguirmos aprendendo sobre outros pontos importantes trazidos pela LGPD, que serão tratados nos vídeos seguintes. Até o próximo vídeo!